Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O meia chileno Pablo Galdames foi anunciado como novo reforço do Independiente, da Argentina, marcando o início de uma nova etapa em sua carreira. Após deixar o Vasco da Gama no final de 2024 sem custos, o jogador assinou contrato com o clube argentino até dezembro de 2026. A transferência encerra um ciclo de altos e baixos no futebol brasileiro, onde Galdames teve momentos de brilho, mas também enfrentou críticas e perdeu espaço ao longo da temporada. Agora, ele busca no Independiente a oportunidade de recuperar o protagonismo e mostrar seu valor no competitivo cenário sul-americano. A trajetória de Galdames no Vasco começou com expectativas, especialmente após sua chegada do Genoa, em uma negociação intermediada pela 777 Partners, que administra ambos os clubes. No início de 2024, o chileno foi destaque no Campeonato Carioca, mostrando habilidade e contribuindo para o time com gols e assistências. No entanto, à medida que o Brasileirão avançava, seu desempenho caiu, e ele se tornou alvo de críticas da torcida. Mesmo com 30 partidas, 2 gols e 5 assistências registrados na temporada, Galdames não conseguiu consolidar sua posição no elenco, sendo considerado dispensável pela diretoria do clube carioca. Desde a segunda janela de transferências, a saída de Galdames parecia inevitável. A diretoria do Vasco deixou claro que não renovaria seu contrato, válido até o fim de 2024, e tentou negociá-lo com o São Lourenço, mas a transação não se concretizou. Ainda assim, o jogador permaneceu no elenco e chegou a abrir mão de uma cláusula de renovação automática que seria ativada caso disputasse metade dos jogos da temporada. Essa decisão permitiu que ele fosse escalado por Paiva na reta final do Brasileirão, mesmo sabendo que não permaneceria no clube no ano seguinte. Essa insistência em utilizar Galdames foi um dos pontos que geraram atritos entre a diretoria e o treinador, contribuindo para o clima de instabilidade. Após a demissão de Paiva, Galdames perdeu completamente o espaço que havia conquistado. O técnico interino Felipe Maestro optou por não utilizá-lo nas últimas rodadas e liberou o jogador antes mesmo do término da competição. A decisão refletiu o descontentamento interno com o desempenho do chileno e sua desconexão com os planos futuros do clube. O final de sua passagem pelo Vasco foi marcado por críticas da torcida, que esperava mais de um jogador que chegou com credenciais de destaque, mas não conseguiu se firmar em um elenco que também enfrentava seus próprios desafios de desempenho. Agora, com o Independiente como novo destino, Galdames tem a chance de reescrever sua trajetória e recuperar a confiança em seu futebol. O contrato até 2026 oferece estabilidade e tempo para se adaptar ao novo ambiente, enquanto ele busca voltar a ser um jogador decisivo. O clube argentino aposta em seu potencial, acreditando que pode encontrar no chileno uma peça importante para suas ambições. Para Galdames, essa nova oportunidade não é apenas um recomeço, mas também uma resposta às críticas e um convite para mostrar que ainda tem muito a oferecer no cenário sul-americano. O possível retorno de Lucas Paquetá ao futebol brasileiro está movimentando os bastidores, e o Vasco surge como o destino mais improvável e fascinante dessa história. O craque, atualmente defendendo o West Ham e destaque da seleção brasileira, desponta como uma das maiores promessas de reforço para o gigante da colina. Apesar de sua carreira consolidada na Europa, com atuações decisivas e premiações de destaque, o vínculo emocional com o Brasil e a oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina estão alimentando os rumores. Mas o que estaria por trás dessa potencial negociação que pode redefinir o cenário do futebol nacional? A chegada de Paquetá ao Vasco não seria apenas uma jogada de mercado, seria um evento que simbolizaria a reconstrução do clube em busca de um protagonismo que há anos parecia distante. Com sua habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de decidir partidas, o meia poderia se tornar a referência que o Vasco precisa para competir em alto nível novamente. Para a torcida, a possibilidade de contar com um jogador que foi destaque em ligas europeias e na seleção brasileira é um motivo de euforia e esperança. O impacto dessa contratação não seria sentido apenas dentro de campo, mas também na imagem do clube, atraindo novos patrocínios e elevando o nível de competição do futebol brasileiro. Lucas Paquetá é um jogador completo, capaz de atuar em diversas funções no meio-campo, combinando técnica refinada, visão de jogo privilegiada e uma criatividade que desequilibra qualquer defesa. Sua habilidade de driblar, criar jogadas e marcar gols o coloca entre os talentos mais versáteis do futebol atual. Não à toa, sua possível chegada ao Vasco foi um pedido direto do técnico Fábio Carille, que enxerga no meia a peça ideal para transformar o estilo de jogo do time. Para Carille, Paquetá não é apenas um reforço de peso, mas o jogador capaz de liderar a equipe dentro de campo, trazendo dinamismo, experiência e uma mentalidade vencedora que pode marcar uma nova era para o gigante da colina. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente.
Nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, Lucas Paquetá consolidou sua posição como um dos pilares do West Ham, destacando-se não apenas por sua técnica, mas também por sua resiliência em momentos decisivos. Apesar de um início de adaptação ao futebol inglês, Paquetá brilhou na reta final de 22 e 23 ao ser peça-chave na conquista histórica da Liga Conferência Europa, encerrando um jejum de 43 anos sem títulos para os Amers. Já em 23 e 24, assumiu a emblemática camisa 10 e continuou a elevar seu nível de desempenho, liderando o time com gols importantes, assistências precisas e uma postura que lhe rendeu o status de principal jogador da equipe. Esses anos representaram o auge de sua maturidade no cenário europeu, demonstrando sua capacidade de liderar em qualquer contexto. A possível transferência de Paquetá para o Vasco representaria muito mais do que um retorno ao Brasil, seria um marco transformador para o clube carioca. Um jogador com sua habilidade e experiência internacional poderia elevar imediatamente o patamar do time, trazendo não apenas qualidade técnica, mas também liderança e ambição. Para o Vasco, contar com um atleta que já conquistou grandes feitos na Europa e na seleção brasileira seria um sinal claro de que o clube está pronto para voltar a competir entre os gigantes do futebol brasileiro. Para os torcedores, seria a realização de um sonho e o início de uma nova era repleta de esperança, onde Paquetá se tornaria o protagonista de um projeto ambicioso e emocionante. E você, torcedor do Vasco, como enxerga a possível chegada de Lucas Paquetá ao clube? Um jogador com experiência internacional, que já brilhou em grandes palcos do futebol europeu e pela seleção brasileira, pode ser o nome que o time precisa para alçar voos mais altos. Será que ele conseguirá trazer toda a sua qualidade técnica e visão de jogo para transformar o meio-campo cruzmaltino? Um reforço desse nível não chega apenas com talento, mas também com uma grande responsabilidade. A expectativa é enorme, mas a torcida vascaína sempre foi apaixonada e exigente, e agora o debate está aberto sobre o que esperar de um reforço desse calibre. Paquetá pode ser o líder que o clube precisa ou terá que superar desafios maiores para atender às expectativas de sua nova casa. O que você acredita que Paquetá pode oferecer ao Vasco? Sua versatilidade e capacidade de decisão mostradas no West Ham, Lyon e Milan são um diferencial inquestionável, mas como ele lidará com a pressão de vestir a camisa de um dos maiores clubes do Brasil? Sua trajetória mostra um atleta que supera desafios, mas o futebol brasileiro carrega suas próprias exigências. A possível contratação não é apenas sobre desempenho em campo, é sobre liderar uma reconstrução que pode recolocar o Vasco entre os gigantes do futebol. Um jogador como Paquetá traz esperança, mas também carrega o peso de se tornar um símbolo de mudança em um clube com tamanha tradição. A torcida vascaína tem motivos para sonhar, mas também para refletir sobre o tamanho do desafio que Paquetá enfrentará em sua volta ao Brasil. Agora é a hora de você se posicionar. Como imagina o impacto de Paquetá no elenco e no futuro do Vasco? Será que ele será capaz de resgatar a identidade vencedora do clube e inspirar seus companheiros dentro e fora de campo? Paquetá tem todas as credenciais para ser um jogador decisivo, mas isso exigirá compromisso, garra e conexão com a história do Vasco. A torcida vascaína, como sempre, será fundamental para apoiar e cobrar, mas também para construir essa narrativa que já começa a mexer com os corações cruzmaltinos. Participe dessa discussão, compartilhe sua opinião e ajude a moldar o que pode ser um momento histórico para o gigante da colina. Juntos, podemos imaginar um Vasco mais forte e cheio de possibilidades com um craque desse nível. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.